Meu nome é Bárbara Maia, bem-vindos ao Ciência Notícia. Pesquisadores do CEPOF desenvolvem equipamento e protocolos clínicos utilizando técnicas ópticas para diagnóstico e tratamento de lesões induzidas pelo HPV. O papilomavírus humano HPV é um dos vírus sexualmente transmissíveis mais comuns e os tipos virais de alto grau estão relacionados com praticamente todos os casos de câncer de colo do útero. No Brasil, esse tipo de câncer é o quarto que mais mata mulheres, com mais de 16 mil novos casos por ano, de acordo com estimativas do INCA. Estima-se que cerca de 25 a 50% da população feminina mundial esteja infectada pelo HPV. Ultimamente, tem havido um impulso crescente no uso de técnicas ópticas para detectar lesões, como ocorre também para as neoplasias do colo do útero ou NICs, neoplasias intraepiteliais cervicais. As técnicas de diagnóstico óptico são minimamente invasivas e podem ser usadas para fornecer monitoramento em tempo real. Essas técnicas têm o potencial de melhorar a taxa de diagnóstico de lesões precursoras do câncer, detectando alterações morfológicas no tecido com potencial para significativa especificidade, com menor custo e maior rapidez quando comparado às técnicas tradicionais. Em uma das diversas publicações do grupo de ótica sobre o tema, os autores concluem que as abordagens ópticas estão se tornando ferramentas atrativas no diagnóstico e tratamento precoce de lesões pré-cancerígenas no colo do útero, com vantagens relevantes em relação aos resultados, a aceitabilidade pelas pacientes, o baixo custo e a portabilidade, tornando possível levar essas técnicas para locais com baixo ou quase nenhum recurso financeiro de infraestrutura, como regiões afastadas do Brasil e também em Moçambique, na África, onde já está em andamento uma cooperação científica entre o grupo de ótica e o The University of Texas MD Anderson Cancer Center, de Houston, Estados Unidos. Apesar de ainda haver muito a ser explorado neste campo, avanços do CEPOF em ferramentas ópticas, como deste e de outros tantos projetos, geram resultados promissores e tornam cada vez mais reais as possibilidades de acessibilidade à população. Circuitos fotônicos, um passo rumo ao futuro, o salto enorme no entendimento da mecânica quântica. Pesquisadores do IFSC-USP, juntamente com colegas das Universidades Federal do Piauí, Universidade Federal de São Carlos, Universidade de Laval, no Canadá, e a Universidade Nacional Maior de São Marcos, do Peru, publicaram recentemente na revista Scientific Report do grupo editorial Nature, artigo que descreve um efeito devido a uma interação entre dois sistemas quânticos. Para o professor Euclides Marega, do IFSC-USP, principal autor do artigo e coordenador do grupo de pesquisa em nanofotônica do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica, o CEPOF, que integra o programa CEPID financiado pela FAPESP, a descrição desse efeito é importante porque ele demonstra que íons e emissores quânticos conseguem interagir com a luz, um campo eletromagnético, através de uma estrutura metálica em escala nanométrica. Do ponto de vista tecnológico, ele evidencia a possibilidade de a luz interagir com pequenas estruturas localizadas em regiões muito específicas. E do ponto de vista da física, isso é algo novo que ainda não tinha sido observado nesse tipo de sistema. O artigo mostra a forma como se consegue fazer com que a radiação, na forma de plasmon polaritons de superfície, se acople a pequenos íons nas proximidades das estruturas metálicas. De acordo com o pesquisador Euclides Marega, apesar da luz conseguir se acoplar a esses íons, mesmo sem a proximidade descrita, o efeito é um acoplamento fraco entre o campo de radiação e o emissor quântico. Já quando próximos, as interações revelam um acoplamento muito mais intenso e novos fenômenos são possíveis de se observar, sendo um deles a ressonância de Fano, que acontece quando existe uma interação entre dois sistemas quânticos, no caso o íon e o campo de radiação. O professor Euclides Marega realça que o artigo promove novo entendimento,
de como estes fenômenos acontecem nessa escala de tamanho, que não é nem nível atômico, nem nível fotônico, mas no nível intermediário, o que se denomina de nanofotônica. O fenômeno pesquisado remete para um futuro relativamente próximo, onde fazer computação quântica usando circuitos fotônicos pode se tornar realidade. A ideia é, ao invés de usar circuitos supercondutores que integram hoje os principais computadores quânticos em operação e que necessitam de temperaturas quase próximas ao zero absoluto, se poderá utilizar radiação eletromagnética, usando-a em sistemas que funcionem a temperaturas ambientes em escala nanométrica. A física da luz e do som no combate ao câncer de pele. A física tem demonstrado ter um importante papel no desenvolvimento e aprimoramento de técnicas de diagnóstico e tratamento de doenças. A exemplo são as pesquisas desenvolvidas para a criação de terapias para diagnóstico e protocolos de tratamento do câncer de pele. Em artigo de revisão publicado na revista Brazilian Journal of Physics, pesquisadores do CEPOF discorrem como o uso de terapias fotodinâmicas no tratamento do câncer de pele e os benefícios que esse tratamento menos invasivo traz aos pacientes. Como resultado direto, mais de 2.000 pacientes foram diretamente tratados em ensaios clínicos realizados ao longo das pesquisas sobre o tema. Além de, a partir dos resultados obtidos, as terapias desenvolvidas já terem sido implementadas em vários centros clínicos brasileiros, com a possibilidade de vir a ser disponibilizado também no sistema público de saúde. O câncer de pele é um dos tipos mais comuns de câncer e pode ser categorizado tanto como melanoma e não melanoma. O tipo não melanoma é o mais comum, correspondendo a 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. Apenas em 2020 foram registrados cerca de 177 mil novos casos, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. A terapia fotodinâmica desenvolvida atua justamente nos casos não melanoma. A terapia fotodinâmica é uma terapia dinâmica, isto é, refere-se a uma abordagem terapêutica anticancerígena baseada na geração de espécies reativas de oxigênio que levam à necrose ou apoptose das células tumorais. As espécies reativas de oxigênio são um grupo de radicais contendo oxigênio quimicamente reativos e derivados não radicais, que são capazes de induzir a morte celular quando seu acúmulo intracelular é alto. Dentre as terapias dinâmicas utilizadas pelos pesquisadores, encontram-se as que se utilizam de fontes de energia eletromagnética, como a própria terapia fotodinâmica, a terapia radiodinâmica, a terapia dinâmica por microondas e a terapia termodinâmica, além das que se utilizam de energia mecânica, energia elétrica e aquelas baseadas em reações químicas desencadeadas pela inclusão de várias moléculas. Em comum, todas essas técnicas operam no mesmo princípio. Uma fonte de energia interage com uma molécula sensível a tal onda, levando a uma série de reações, resultando na produção de espécies reativas de oxigênio. Para incorporar o uso de terapia fotodinâmica no Sistema Único de Saúde brasileiro, foi desenvolvido um estudo multicêntrico nacional. Neste estudo, aproximadamente 1.600 pequenas lesões de câncer de pele foram tratadas. Aproximadamente 70 centros no Brasil e em outros países da América Latina foram treinados para realizar este procedimento. O apoio financeiro governamental e a colaboração com 2 empresas spin-off universitárias foram responsáveis pela produção dos dispositivos de irradiação e dos fármacos. Espera-se que em breve mais brasileiros tenham acesso a esse tratamento, que foi desenvolvido por pesquisadores de uma universidade pública e que contribui diretamente para a melhoria da saúde da sociedade brasileira. Quer se informar sobre as novidades científicas? Então não perca o Ciência Notícia.